Capítulo 15. Leis a respeito de ofertas e de sacrifícios. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Um touro, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal 1 quilo de farinha fina, misturada com 1 litro e 1/4 de azeite, e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina, misturada com 1 litro de azeite, e será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta, que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina, misturada com 1 litro e 3/4 de azeite, e também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem um alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte: se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas, para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados. Pois sem quererem, cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada.
A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. O homem que não respeitou o sábado. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. Os pingentes das capas. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Números capítulo 16. A revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Issaar, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. O outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os outros levitas esse privilégio, e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade, é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? E além disso ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossa propriedade, e ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, o Senhor: não aceites as ofertas desses homens.
Eu nunca prejudiquei a nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: amanhã você e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele e o levará até o altar. Assim, cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasas e incenso nele, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo, e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dás vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Aí Moisés saiu e, junto com os líderes do povo, foi para onde estavam Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo: afastem-se das barracas desses homens maus, e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem morte natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo o que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também! Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Os queimadores de incenso. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os queimadores de incenso do meio dos restos do incêndio e espalhe para longe as brasas que ainda estiverem neles, pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, pegue os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados, e deles faça folhas finas de metal. E com essas folhas prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal que os homens que tinham sido mortos haviam trazido e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar. Conforme o Senhor tinha dito a Moisés, isso ficou sendo um aviso para os israelitas, a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha a queimar incenso diante do Senhor e seja castigada, como aconteceu com Corá e com os seus seguidores. Arão salva o povo. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem a estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu.
Moisés e Arão foram até a frente da tenda, e o Senhor disse a Moisés: Saiam do meio desse povo, pois vou destruí-lo agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E Moisés disse a Arão: Pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa! A ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou, e Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia, morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda onde Moisés estava.